É claro que Deus sabe de tudo isso. Cada mentira, cada manipulação, cada desonestidade realizado por comunidades religiosas que, usando a Deus, estão glorificando a si mesmo. É claro que Deus sabe. E Deus está respondendo hoje a mim e a você: eu os entreguei à sua própria imundície. Eu os entreguei ao seu próprio pecado. E os entregou como o início de um processo de juízo, que culminará posteriormente com uma condenação eterna. Mas é um juízo que já se inicia hoje. Então não pense que, não, irmão, se não fosse de Deus, Deus tirava de lá. Aonde que você viu isso na Bíblia, irmão? Aonde você tirou isso? Não, irmão, se está até hoje é porque é de Deus. Se não fosse de Deus, Deus já tinha matado. Onde você viu? Na Bíblia que eu tenho, me diz que Deus os entregou, para que eles façam o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, porque Deus os considera como sendo loucos. Então perceba que nada, de forma alguma, vai ter gente mentindo acerca de Deus no púlpito? Claro que sim. Ou não é o que está escrito na Bíblia? Vai ter gente mentindo sobre a Bíblia Sagrada? Claro que sim. O que Deus vai fazer? O que Deus disse que faz. Deus os abandona à sua própria loucura. Então perceba, irmãos, que há muitas questões que nós temos, conceitos, que não se reproduzem a Deus. Vou repetir o que já falei. Deus tem os homens aos olhos dele de maneira indesculpáveis. Quer tenham ouvido o Evangelho, quer não tenham ouvido o Evangelho. Porque Deus diz no versículo 20, que ele se revelou nos seres criados, na criação. Ali ele revelou os seus atributos, ali ele revelou o seu caráter, ali ele revelou o Deus invisível. Deus, portanto, está dizendo, o que eles fizeram com esta revelação, tornaram fúteis, obscureceram o seu próprio coração, para fazerem o quê? Para criarem um Deus à sua própria imagem, conforme os seus próprios anseios, como fruto dos seus próprios sonhos, cada um criando um Deus para si mesmo. Na prática, irmão, me permita convidar você a pensar. Na prática isso cai no famoso, irmão, a Bíblia diz assim, mas eu creio. Coisa de louco. Coisa de louco. Irmão, está escrito assim, mas para mim é coisa de louco isso. E é coisa de louco porque atribuir a Deus um caráter que não é o revelado na Bíblia Sagrada, Deus considera como loucura. Não é eu creio assim, não é para mim, é assim. Isto é a tentativa do homem em criar o seu próprio Deus. É isso que estamos dizendo, exatamente isso. Deus diz uma coisa na Bíblia e você prega uma coisa que lhe é mais agradável. Deus fala uma coisa na Bíblia e você fala outra que lhe seja mais pertinente, correspondente à sua realidade. É isso que Deus está dizendo. É exatamente
este comportamento. É isso que Deus chama de tornar a glória de Deus uma expressão da glória do próprio homem. Irmão, evangelho de verdade não é algo fácil. Perceba como Jesus descreve a vida cristã. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, anule-se, se desconstrua, tome sobre si a sua cruz e então me siga. Amém? Esse anular-se e desconstruir-se é o que nos impede de tornar Deus a expressão da nossa própria semelhança. Porque não importa o que eu quero, o que importa é o que Deus quer. E é isto que eu vou buscar. E é isto que eu quero ouvir, o que Deus quer. Não importa os meus sonhos, e sim a vontade de Deus. Jesus é o exemplo perfeito. Pai, se possível, faça a minha vontade. Afaste o cálice. Mas no final de tudo, eu quero que o Senhor cumpra a tua vontade. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Contrariar-se, glorificar a Deus e não o homem. Ser a imagem de Deus e não fazer de Deus a sua própria imagem. E eu concordo com você, claro. Um evangelho como este vai mais desagradar do que agradar. Porque evangelho é ouvir o que eu não gosto. Evangelho é me sentir enfrentado, confrontado nas minhas vontades, nos meus sonhos, nos meus desejos. Evangelho é ser por inúmeras vezes contrariado por Deus. Por uma simples razão: Deus é totalmente diferente de mim. Totalmente. Vê a vida de maneira diferente, tem pensamentos diferentes, sensibilidades diferentes, tudo diferente. E quando eu, portanto, passo a segui-lo, ele anda de maneira absurdamente diferente de mim. Quando imaginamos, portanto, um evangelho que precisa corresponder com o que pensamos, nós encontraremos? Claro que sim. Volto a lhe dizer, se mente sobre a Bíblia Sagrada, se manipula texto, inventa coisas, e nenhum de nós somos bobos. Todos estão atrás daquilo que o homem mais procura. E o que o homem mais procura? Dinheiro e poder. Ninguém é bobo. A gente sabe o que vem por trás daquele discurso e daquelas palavras e daquele estereótipo. A gente sabe aonde vai terminar este caminho. Criando um produto para vender para você.
criando um estereótipo de sucesso para que você compre. E o faça de diversas formas, numa linguagem de sacrifício, numa linguagem de voto, numa linguagem de campanha, chame do que quiser, mas a sistemática é sempre a mesma. Mas o que eu te convido hoje a pensar é que para Deus isso não é normal. Não é normal. E por isso Deus está me dizendo através da Bíblia Sagrada que Deus diz, eles são o quê? Eles são loucos. Eles são loucos. Estão pervertendo o que eu disse, modificando o que eu falei, apregoando o que eu não preguei, prometendo o que eu nunca prometi. Meu irmão, eu vou te convidar a uma avaliação que não depende de conhecimento bíblico, basta bom senso. Amém? Aquilo que não é dado nem ao Filho de Deus, vai ser dado a você. Isso tem coerência na sua cabeça? Aquilo que não foi dado nem ao Cristo e nem aos seus apóstolos, vai ser dado para você. Quem segue quem? Quem é modelo de quem? Quem que está seguindo quem nesse caminho? Será que é Cristo e a sua vida que me ensinam? Ou eu que conduzo Cristo? Prometendo que nem Ele teve. Prometendo dar em nome de Deus o que nem Ele, como Filho de Deus, recebeu. Quem segue quem? Quem está inspirando quem aí pelo meio do caminho? E por isso não me fecho unicamente em Jesus, mas estendo a vida de Pedro, de Tiago, de João, de Simão, o Zelote, de Judas Tadeu, de Bartolomeu. Meu irmão, diz que no céu o nome dos 12 apóstolos estarão escritos na porta da Nova Jerusalém. Amém? Os 12 terão o seu nome escrito na Nova Jerusalém. Agora, nem gente que tem o nome escrito na Cidade Santa recebeu o que você insiste em acreditar que Deus vai te dar. Isso é coerente com a sua cabeça, irmão? Faz sentido isso para você? É disso que estamos falando. Quem segue quem? Ah, irmão, mas também é o que eu estou te dizendo, filho. Se sobre a Bíblia Sagrada. Se manipula textos da Bíblia Sagrada, pregando que Deus nunca falou, prometendo que Deus nunca prometeu. E se faz isto maliciosamente. E nós sabemos, atrás de dinheiro. É esta glória que Deus está dizendo. Fizeram da glória de Deus uma expressão da glória semelhante aos homens. O que Jesus protestou em Jerusalém, no templo? O que? A casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Não é novo. Esta maldade, este pecado, ele
ele se repete, e se repete, e se repete, buscando dinheiro e poder em nome de Deus, agindo como loucos. Deus não é conivente ou tolerante a este comportamento. Ora, se Jesus virou a mesa dos cambistas, se ele tomou na sua mão um chicote, um azorrague, para discipliná-los naquele dia, é o mesmo Deus que agora, nas palavras de Paulo em Romanos 1, 20 e 25, está dizendo: eles são indesculpáveis. Dizendo-se sábios, agem como se fossem loucos. Pegam a glória de Deus e a transformam na semelhança da glória do próprio homem. O que eu, Deus, faço? Eu os entrego à sua própria maldade, os entrego à sua própria loucura. Versículo 25, segunda expressão de loucura: trocaram a verdade de Deus pelo quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Pela mentira. Aquilo que era a verdade do Evangelho foi trocado sobre aquilo que é a mentira do Evangelho. Duas expressões de loucuras expressos neste texto. Primeiro, trocaram a glória do Deus imortal na semelhança do próprio homem. E agora, trocaram a verdade em mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Olha o que Deus diz disso. Nós sempre falamos aqui, eu vou repetir hoje para você. Se você quiser, você vai ler Gálatas 1, 8 e 9. Eu estou literalmente careca de falar isso aqui. Mas ainda que nós, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Nova versão internacional. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Para Deus não importa que fale de Deus. O importante é que fale de Deus. Não é. Não é. Há comportamentos que trarão maldição. É Deus dizendo: não permito que pregue outro evangelho além do evangelho expressado na Sagrada Escritura. Não permito, não autorizo nem que um anjo desça do céu. Não permito que se pregue um outro evangelho. Evangelho vem na visão, mas na visão que está debaixo da palavra. Vem na revelação, mas na revelação que está debaixo da palavra. Vem em dons espirituais, mas dons que estão submissos à palavra. Porque se lhes pregarem um evangelho diferente do que foi pregado, que seja amaldiçoado.
Com isso eu quero te convidar a pensar que não podemos ser coniventes, irmãos. Coniventes ao que Deus considera maldição. O Marco está contando, hoje saiu na Folha de São Paulo, a denúncia de uma igreja que, primeiro, está obrigando seus pastores a fazerem vasectomia por questões de sucessão, de patrimônio, e que não só estão obrigando esses pastores, mas estão vinculando o salário ao ganho da igreja local por percentualmente ao que eles recebem, para que eles arrecadem mais se eles quiserem ganhar o quê? Mais. Esta é a nossa realidade. Esta a nossa realidade. É isto que estamos dizendo. Irmãos, não podemos ser coniventes, flexíveis, compreensíveis com comportamentos que Deus considera como sendo loucos, atitudes que Deus as considera, como em Gálatas 1, 8 e 9, como atitudes de maldição, e pensarmos que o importante é que se fale de Deus. Importante, irmão, quem já não ouviu o ditado? É melhor uma igreja do que um bar. Depende! Se for igreja e não for hospício, tudo bem. É isso que eu quero que você leia e pense hoje. Deus não é flexível ou tolerante a qualquer coisa que se diga dele e em nome dele. Deus não é flexível e tolerante e conivente a qualquer coisa que queira se pregar dele. Deus está bradando na Bíblia Sagrada e dizendo: eles se comportam como loucos. Eles fizeram da minha glória a expressão da glória da sua própria semelhança. Eles converteram a minha verdade em mentira. Não deixo, não permito nem que um anjo desça do céu. Não se pregue outro evangelho diferente do que tem sido pregado. Nenhuma revelação, nenhuma visão pode estar acima da autoridade da Sagrada Escritura. É isso que o texto está dizendo. E por isso que sim, se lê, relê e torna a ler e se estuda exaustivamente a Bíblia Sagrada. É por isso, para nunca irmos além, para nunca pregarmos de maneira diferente. O que se prega aqui tem que ser comparado e visto com o que se prega há 500 anos atrás, desde a Reforma Protestante. Tem que ser o mesmo evangelho, a mesma palavra. A Isabela fez recortes uma vez de pregações de Spurgeon, que é exatamente o que se prega aqui. A mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo conceito de depravação total, sendo mais teologicamente específico. É isso que eu quero que entendamos. No pequeno grupo, estávamos falando lá em Osasco sobre livre-arbítrio. Eu posso usar um texto de Agostinho de 1500 anos atrás,
Porque falamos a mesma coisa que se ensinava sobre o livre-arbítrio de 1500 anos atrás. É isso que estamos dizendo. O evangelho não pode ser inventado. Cada um prega de um jeito. E cada um faz da sua maneira. Cada um cria o seu próprio Deus. É isso que eu estou te convidando a entender. Deus os considera o quê? Loucos. É isso que está escrito. Deus diz: aqueles que pregam um evangelho diferente deste que é pregado estão praticando atos de maldição. É isso que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Últimas palavras de Paulo. A última epístola de Paulo na Bíblia, segunda Timóteo. Último capítulo da última epístola, capítulo 4. Últimas palavras, portanto, de Paulo para Timóteo. Últimas palavras de Paulo na Bíblia Sagrada. 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos e a fábulas. É isto que Deus está dizendo. É isto que acontecerá nos tempos vindouros. É isto. Não será suportado a sagrada doutrina da Bíblia Sagrada. Eles irão criar o quê? Os seus próprios mestres. Eles irão se recusar a dar ouvidos à verdade e irão sim seguir fábulas e mitos. E a pergunta que a gente faz então, diante deste quadro catastrófico, deste quadro de uma geração indesculpável, Romanos 1, versículo 20, deste quadro de uma geração